André. Fundação Banco do Brasil, entrevista de Ricardo Braune Solon de Pontes, entrevistado por Cláudio e Aurélio Araújo. Brasília, 25 de janeiro de 2006, realização do Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista FBB de Vida 004. Ricardo, então, a gente vai começar a nossa entrevista. Eu vou pedir para você falar o nome completo, o local e a data de nascimento. Bom, meu nome é Ricardo Braune de Pontes. Eu nasci em Nova Friburgo, Estado do Rio, em 1954, uma região serrana do Rio. A região serrana compreende Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. É uma bela cidade. E o nome dos seus pais, o que eles faziam profissionalmente? Bom, o nome do meu pai é Eurico Pontes, faleceu ano passado, funcionário do Banco Central de carreira. Minha mãe, Marina Braune Solon de Pontes, falecida também em 99. Mamãe era do lar, de casa mesmo, era grande mulher. E o seu pai trabalhava com o quê? Banco Central. No Banco Central. Qual que é a origem da família? Assim, Braune, o sobrenome é estrangeiro? Eu sou descendente de alemão suíço. São as famílias que colonizaram Friburgo em 1850 e poucos. Eu não tenho a data. A data eu sou muito ruim. Mas papai, descendência suíça, mamãe, família de mamãe Braune, descendência alemã. E papai Monerá. E é uma família muito grande, Vermelinge, Lutherbach. E se fosse botar o nome todo, não dava, talvez, numa folha de caderno, de tanta famílias, né, de mistura que teve nessa época. Mas a família é muito grande. Colonizaram Friburgo. E por que eles vieram para o Brasil? Você tem ideia? Não tenho ideia. Eles migraram para o estado do Rio, né, fizeram essa migração, vieram para cá e Friburgo foi a região que eles escolheram, né? Eu não sei por causa da região suíça, né, a região de frio, escolheram a região mais alta do estado do Rio, que é a região de serra, e ali ficaram. E ali nasceu Nova Friburgo. E você tem irmãos? Tenho mais 3 irmãos. E como é que era assim, o cotidiano da casa? Você falou que sua mãe era muito carinhosa. Era muito bom. Conta um pouco como é que era esse... Bom, eu nasci em Nova Friburgo, com mais aproximadamente 1 ano de idade, nós fomos para Niterói, morar em Niterói. Papai ele construiu a nossa casa. Foi a primeira casa, inclusive, feita no bairro de São Francisco, lá em Niterói. Hoje, um belo bairro, casas muito valorizadas. E ali vivemos, né? Mamãe e papai primeiro trabalhou, se não me engano, na Febre Amarela, no Rio de Janeiro. Trabalhou no Ministério do Trabalho, no Rio. E ele entrou na SUMOC, que era a antiga Superintendência da Moeda do Crédito. E ali com a criação do Banco Central, juntamente com funcionários do Banco do Brasil, foi criado o Banco Central. E, em 1970, com a instalação do Banco Central em Brasília, ele teve que vir, né, e nós viemos todos para Brasília em 1970. E aqui estou até hoje. E assim, a sua infância, você cresceu em Niterói? Bom, eu cresci em Niterói, minha infância foi toda em Niterói, toda em São Francisco, né? Uma infância maravilhosa, correndo na rua, jogando bolinha de gude, soltando pipa. Até hoje, ontem mesmo, eu estava em casa, essa época em Brasília é uma época de soltar pipa, né? Papagaio, esse negócio, cerol. E eu estava na varanda lá de casa, e eu gosto até hoje de soltar balão, né? Esses eram hábitos nossos lá desse pessoal do Rio de Janeiro. E caiu uma pipa lá no telhado de casa. Aí minha esposa estava atrás, no toldo, né? E o menino pedindo a pipa, né? E eu vi que ela começou a rir, porque eu não queria dar pipa pro menino. Ela falou, filho, dá a pipa pro menino. Eu estava doido para ficar com a pipa, para me soltar a pipa. Olha só que coisa, né? São coisas que a gente guarda e não tem... Dá a pipa pro menino. Eu falei, não, eu vou dar a pipa pro menino. Eu dei a pipa pro menino. São coisas que eu ainda guardo, que eu adorava fazer na minha infância. Soltar pipa, peão, bolinha de gude. Você tinha turminha da rua, assim? Como é que era? Nós tínhamos uma turminha, e era uma turminha pesada. Nós tínhamos turmas de rua, e nós brigávamos, inclusive. A gente marcava a briga. Já viu disso? Então, você era meu amigo, hoje, agora, como nós estamos aqui, mas só que a gente combinava porrada, briga de turma. Então, a gente tinha escudo, né? Fazia uma tábua de madeira, prendia um elástico, câmara de bicicleta, fazia um escudinho, né?
Fazia espada de pedaço de pau, que é de mangueira não, de goiabeira, que doía para danar, estilingue, aí pendurava um cachinho de cacho de mamona aqui no calção e marcava briga com a turma da rua seguinte. Olha, então amanhã às 3 horas da tarde, geralmente fim de semana que a gente fazia isso, vamos ter um confronto. E era assim, só que hoje eu era teu amigo, amanhã eu estava brigando com você. E era estilingado de mamona, o pau comia mesmo, o negócio era violento. E chegava todo requebrado em casa, arrebentado. E assim era. E a sua mãe? A mãe fazia o quê? Tinha jeito. E aí chegava todo machucado, mas no outro dia estava tudo bem. E todos amigos? Todos amigos. O senhor frequentou escola? Oi? Escola, o senhor frequentou? Frequentei. Como é que era? Eu comecei a estudar numa escola do bairro. Instituto Dona Judite, Maria Carvalho, Instituto Maria Carvalho. Eu sempre não fui mau aluno, não. Gostava de estudar, sempre gostei de estudar. Terminei o meu segundo grau aqui em Brasília, mas fiz o ginasial todo em Niterói. Depois eu fui para o Instituto Balesdan, que era no centro de Niterói. Depois fui para o Instituto Gay Lussac, terminei o ginásio. Fui estudar no Rio, na Escola Técnica da Embratel, terminei o segundo grau. Foi exatamente nessa época que meus pais vieram para Brasília. Aí então eu retornei ao Rio para terminar o período, porque na época as provas eram trimestrais lá e aqui era mensal, e eu tive que retornar para completar o ano lá, senão eu ia perder praticamente um ano aqui em Brasília. Tive que retornar, fiquei morando na casa da minha avó, lá em Niterói. Quando eu concluí o ano lá, eu retornei definitivamente para Brasília em 1970. E tem, assim, quando você falou que fez escola técnica Escola Técnica da da Embratel. Embratel, por que você fez esse curso? Tinha alguém Olha, que te incentivava? não lembro na época, era um grupo de amigos que tinha em Niterói também, que faziam esse curso lá na Tijuca. E não teve assim o porquê. Não tinha nada assim. Embratel não era cara da Embratel, não. Era o Instituto Brasileiro de Telecom, não era o Embratel Telefônica, de né? telefone, não. De telefonia. Era uma escola normal, tinha a parte de eletrotécnica e algumas matérias diferentes, mas nada de ligado à Embratel, não. E me fala uma coisa, como é que foi assim, sair de Brasília e sair de Do Rio. Niterói e vir para Brasília, assim? Olha, no início foi uma mudança assim terrível. Eu na época eu já namorava, minha atual esposa. E atual não, eu acho que vai ser. Nós já estamos juntos já há bastante tempo. Mas foi realmente assim terrível, sabe? Eu estava namorando ainda, em 1970, nós começamos a namorar nessa época, praticamente nessa época. E Brasília nessa época não tinha nada. Em 70 era um poeirão danado. Eu acostumado com praia, aquela turma toda, violão, farra, aquela bagunça. E você viu para Brasília, deixando todas as pessoas, amigos, namorada, tudo lá, foi assim terrível. Mas a gente vai se adaptando, né? Descreve como é que era a cidade, assim, o que constitui a cidade, quais eram os bairros que já... Não, já existia praticamente todos os bairros que existem hoje, né? Guará 1, Guará 2, Taguatinga, Duque Bandeirantes, existia tudo. Só que quando eu vim morar, nós moramos no plano, o primeiro prédio no plano piloto, era uma quadra do Banco Central, foi construída para os funcionários do Banco Central. Então, viemos morar num local privilegiado, na 102 Sul. Mas era assim um marasmo danado, aquela turma que você estava acostumado em praia, aquela confusão toda, ficava reduzida à turminha do bloco, sabe? Não tinha... Então era só reunir, tocar violão embaixo do bloco, saía num barzinho para tomar uma cerveja, uma coisinha assim, mas jogava futebol, ainda jogava naquela época. E a BB foi um dos lugares que deu mais para... congregava mais o pessoal, né? O pessoal do banco, e aí já... Mas foi terrível, a mudança foi muito pesada para mim. Eu senti muito. Como namoro nessa história? Rapaz, foi complicado, viu? Ficou num ponto porque era aquela paixão inicial, né? Que a gente tinha aquele negócio forte demais, aquele início de namoro. Geralmente eu ia, quando terminei meu segundo grau, que terminei no Elefante Branco, eu ia, passava 6 meses lá. E quando eu passei no banco, que foi em 76, que eu terminei em 74, segundo grau, eu fiquei 2 anos praticamente assim. Passava 3 meses lá, 4 meses ela vinha, eu ia, e ficou nesse negócio
até nós ficarmos noivos e casarmos, em 78. Mas foi pesado. Foi 6 anos assim de ida e vinda de Itapimirim. Eu conhecia até os bancos de Itapimirim, eu conhecia. Motorista, tudo. A estrada curva por curva, cara. Você não imagina como era difícil isso. Era terra, estrada? Não, não era estrada de estrada, mas não é essa coisa que é hoje, né? Aquela estradinha sem acostamento, rochadinha, buraqueira danada, onde levava 22 horas para chegar no Rio. 22 horas. Hoje você faz em 14, 15 horas, né? O ônibus, leito, tudo, mas aquele pé duro, era duro. Mas valia a pena. Com certeza. O senhor fez curso superior? Fiz. Qual foi o curso? Administração, Aqui em Brasília? aqui em Brasília. Terminei, inclusive, agora. Eu já tinha largado 2 cursos no caminho, por negócio de viagem, de banco. Não, eu fiz um. Logo quando eu terminei em 74, meu 2º grau, eu fiz. Eu até larguei por conta que eu estava no Rio, né? Fiz a prova, passei e tal, só que eu estava no Rio, falei, vem fazer a matrícula. Eu falei, não, vou não. E não vim. Eu larguei para lá. E fiz 8 de economia, passei também e larguei. Aí por conta de muitas viagens de banco, esse negócio todo. E agora, por fim, eu resolvi, falei, tem que terminar um curso, não é possível, né? Aí comecei e terminei esse ano, agora em dezembro eu concluí o curso de administração. Esse período da faculdade foi... Cansativo, né? Você fazer uma faculdade com 50 anos não é mole não, né? Mas também vira um líder da turma, às vezes, não é? É o Jurássico, né? Aquele... a turma tinha outros colegas também, mais ou menos na mesma idade, uns 2, 3 pessoas na mesma idade que eu. Mas cansativos, né? Você termina um expediente bancário já ali pesado, nossa área ali adoro o que eu faço, mas cansa, né? Tem uma demanda grande. É muita demanda, mas é muito bom trabalhar na fundação. A gente vai falar só da fundação daqui para frente. O que te levou a prestar o concurso do Banco do Brasil? Papai já era do Banco Central, né? Então aquele negócio de você sempre puxar um bocadinho a sardinha, né? Na época eu fiz o concurso para o Banco Central e Banco do Brasil. Na época que eu passei. Eu passei nos 2 concursos, tanto o Banco Central e o Banco do Brasil. E eu perguntei até para o papai, o que você, né? Como eu tinha os dois bancos à disposição para assumir, e o Banco Central na época era pequenininho, né? Era só poucos funcionários aqui em Brasília. E pela capilaridade do banco, pela facilidade que você tinha dentro do banco na época, que tem ainda hoje, mas não tanto como há 30 anos atrás, você poder, em qualquer agência, ser adido e essa, né, capilaridade que o banco tem, se você quiser mudar para o Rio, você vai, você tem. Em qualquer lugar do país você tinha um emprego, né? Em qualquer agência que você quisesse, como adido, ou como pedir transferência. O Banco Central não, o Banco Central era Brasília e Rio, né? Então ele me aconselhou na época que, bom, filho, eu te oriento que você fique no Banco do Brasil. E assim eu escolhi o Banco do Brasil e aqui estou até hoje. Que ano que foi que você entrou, Ricardo? Eu entrei em 1976. E fazendo o quê? Eu entrei no departamento de estatística. Fiquei no departamento até 1989. De 89 a final de 91, eu trabalhei no DEAP, Departamento de Comercialização de Produtos Agropecuários. E em 92, início de 92, me chamaram para a fundação. Aí eu fui para a fundação e até hoje estamos lá. Eu queria que você falasse assim, no começo, né, que você está lá no banco, né? Assim, hoje a gente tem muita informatização, né? Eu queria que você falasse um pouco dos processos, como é que era. Do assim, início? Isso, do início. Esse departamento de estatística que eu trabalhava era a área rural do banco, né? E as informações que nós elaborávamos em cima de um boletim de acerto, né? Eram informações vindas das agências dos créditos rurais do Banco do Brasil, né? Então todas as informações vinham e nós cadastrávamos numa fichazinha manualmente e isso era processado. Logo após foi criado o projeto Sky, que foi a parte de informatizar esse sistema. Eu fiquei no Rio, depois fiquei 8 meses no Rio adido, lá no SESEC Andaraí, e essa parte, praticamente essa parte informática foi feita aqui em Brasília, evidentemente, só que nós ficamos lá fazendo um enxoval para encaminhar as agências, sabe?
eram enviando os novos formulários e orientando as agências como proceder a partir daquele momento com essa da informatização desses documentos. Aí fiquei 8 meses lá e retornei a Brasília. Continuei no departamento, trabalhando em várias áreas e departamento de estatística, mas voltado aí já com os relatórios RUR e IND, que chamaram, eram relatórios rurais e industriais, né? Financiamentos que o banco fazia na área rural e industrial. E aí gerava uma série de informações que a gente prestava para o banco inteiro. E fiquei no departamento até 1989, porque o departamento foi extinto e eu fui para o DEAP. No DEAP eu trabalhei na parte de comercialização do trigo, Citrim, que era um departamento que era no Rio Grande do Sul, comercialização de trigo. E fiquei também nessa área a parte mais contábil, inclusive. E nessa época eu trabalhei no SED 1, 2 anos, e lá fui chamado para a fundação. Pode ser uma pergunta boba, assim, de leigo, né? Para a gente estar registrando mesmo. Por que o Banco do Brasil investe tanto, assim, e financia tantos empreendimentos na área rural? Porque a praia do Banco do Brasil. O Banco do Brasil sempre foi tido como o maior banco rural do mundo, né? Do mundo? O Banco do Brasil sempre foi o maior investidor na área rural. Até porque você vê a capilaridade das agências, o Banco do Brasil tem agências em locais que nenhum outro banco no país tem, né? Então, por isso que ele era tido. E as linhas de crédito do banco sempre foram voltadas para o produtor, né? Ajuda mesmo, aqueles financiamentos para o produtor rural. Então, sempre foi muito forte essa parte rural, essa parte agrícola do Banco do Brasil. Tá, entendi. Voltando um pouquinho. 76, passou no concurso. E agora? Como é que você encarou aquilo ali, aquele momento? Agora eu tenho um emprego. A realização do sonho, né, cara? Aquele negócio de Banco do Brasil sempre foi. Hoje em dia, eu acho que ainda é. Está tendo concurso do banco agora, eu acredito que você vai ver o número de pessoas que vão se inscrever. Porque é a segurança, né? Eu já vinha papai sempre trabalhando em banco, tivemos uma vida boa, graças a Deus, não tivemos, passamos sufoco assim na vida. Papai sempre teve um emprego razoavelmente. Depois que ele entrou no Sumoc, Banco Central, a coisa melhorou muito. Mas eu não me lembro daquela fase da febre amarela, que ele trabalhava, era muito pequeno, mas não me lembro de ter passado necessidades na minha vida. Sempre tivemos praticamente, graças a Deus, tudo, sabe? Mas essa foi a realização, né, cara? 76, quando eu passei, era tudo que meu pai queria, né? Meu filho está no Banco do Brasil. E eu também me senti, né, seguro com isso. Era o emprego, né? E continua sendo o emprego. Você lembra o que você fez com o seu primeiro salário? Eu lembro, acho que eu lembro. Eu comprei uma casa, eu dei de entrada numa casa no Valparaíso. Foi logo no início, um dos primeiros salários eu já comprei. Eu comprei uma casa no Valparaíso 1, na planta, né? Naquela época, em 70. Ele estava início de 76. Já estava, né, pensando já ficar noivo, aquele negócio todo, e já comecei a investir nisso. Casei em 78 e logo que ficou pronto, logo que eu casei, eu morei na casa dos meus pais durante um certo tempo, até ficar pronta a casa no Valparaíso e mudei. Logo fui o primeiro morador do Valparaíso 1. O primeiro morador ou um Foi um dos primeiros mesmo. Entregou a chave, entrei. Como é que era o Valparaíso naquela época? Nada, não tinha nada. Nada. Deus me livre. Não tinha nada. Duro, né? Eu tinha um carrinho Fusquinha 1300L dado pelo meu sogro. Aí, não sei se vocês conhecem o Valparaíso. Conhece? Aquela etapa 1, aquela primeira à esquerda. Quadra 13, casa 16, nunca me esqueço. Aí entramos, passei o primeiro Natal, nós mudamos no final do ano. Primeiro Natal, um franguinho na mesa, uma vela acesa. E acabou a luz, olha só. Mas foi bom demais. Aí meu garoto logo, o Leandro nasceu em 80. Aí logo no início foi difícil ali, porque Regina ficava sozinha em casa com ele, né? Relativamente longe, a estrada aqui para lá era ruim também.
Eu fazia lotação, eu não aguentava pagar. Ônibus era uma tristeza, né? Você ir para a rodoviária, pegar ônibus, era uma dificuldade, era ônibus para Ocidental, Lusiânia. Eu chegava em casa um bagaço. Aí eu falei, bom, eu vou de carro, mas carro todo dia eu não aguentava. Aí eu pegava o meu Fusquinha, parava e ia rodando o Valparaíso todo dia até encher o carro. Enchia o carro de coisa, custeava a minha gasolina, ia tranquilo e voltava. E na volta fazia a mesma coisa. As pessoas que eu levava já deixavam mais ou menos acertado. Então vinha ali no eixinho, eu botava uma plaquinha no carro, Valparaíso 1. E vinha recolhendo todo mundo, sem vergonha nenhuma, e fiz isso muito tempo. Fiz e deu para mim viajar e custear a gasolina, e me dava um certo conforto, e eu chegava em casa mais rápido, né? Regina e Leandro sozinho em casa, mas foi muito bom, uma etapa muito boa de vida também. E a sua esposa estranhou ter saído do Rio para cá? Ela? É. Estranhou porque é aquela separação que estava começando já namorando e tudo, mas casamos em Niterói, o casamento foi em Niterói, e viemos morar em Brasília. Trouxe lá para cá. Hoje não quer sair daqui também, não. Estranhou também, ela estranhou muito. Quem mora no Rio estranha, né? Vindo para cá, mas só que eu vi numa situação diferente da dela, né? Ela já veio para cá, já com família, com a gente junto, tudo, né? E aí, mas ela estranhou, assim, foi muito difícil. Largar assim uma terra que você nasce, o teu chão, né? Ir para um lugar longe da família, ela é filha única. Então, os pais também sentiram muito a falta dela lá, mas deu tudo certo. Como é que você vê Brasília hoje? Do dia que você chegou aqui em 70, no momento que você casou, foi para Valparaíso, hoje, o que você sentiu na cidade e qual é o seu sentimento hoje? Você voltaria para o Rio agora? Nunca. Não retorno para o Rio. Eu estive no Rio agora, aniversário de 80 anos da minha sogra, então juntou toda a família, levei meus filhos, um que estava no Rio, levei para lá também, fizemos uma festa bonita para ela de 80 anos, tá? Mas toda vez que eu vou ao Rio, eu sempre repito isso, eu não volto para o Rio para morar, em hipótese nenhuma. O Rio para mim é passeio, tá? Passar 15 dias, um mês. Pra você ter ideia, nem praia eu tomo banho de praia, de mar, eu não tenho assim. Eu carrego minhas baterias em beira d'água, sabe? Ou é no rio, que eu prefiro um rio do que um lago. Aí eu vou lá dar um mergulhinho e tal, jogo uma linha na praia, que eu adoro pescar. Aí só isso, mas eu não volto para o Rio. O Lenço é muito grande, você não tem segurança. Brasília hoje é uma cidade maravilhosa, cara. Isso aqui é um paraíso. Eu acho que não sai de Brasília mais nunca. Pode até acontecer, que né, não sabe o dia da manhã, mas aqui eu quero terminar meus dias. Uma cidade tranquila de morar, qualidade de vida excelente. Teve muita, de 76, porque eu cheguei, 70 que eu cheguei aqui. Para cá teve mudanças assim, né? Eu morava de frente para o Peixinho, passava um carro, um minuto depois passava outro, aí passava outro para lá. Hoje em dia, né, se não botar o pé na rua, você é atropelado em qualquer segundo. Então, vamos falar agora da fundação, né? Quais foram as circunstâncias que te levaram à fundação? Teve um convite? Teve um Como é que convite. foi isso, Ricardo? Eu trabalhava no DEAP e eu tinha um grande amigo chamado Guizo e ele me convidou, né? A gente sempre saía, assim, eram muito amigos e tal. E teve abriu uma vaga de assessor na fundação e ele me convidou. Fui, fiz a entrevista e me chamaram. E lá estou. Qual foi o ano? 1900, e assim, eu estou na fundação desde 1992. Isso foi final de 91, início de 92. E assim, ele me convidou, fui, fiz a entrevista. E graças a Deus estou, porque eu acredito que não existe lugar melhor dentro do Banco do Brasil. Que Banco do Brasil a gente fala porque aquilo ali não deixa de ser banco, né? Uhum. É um lugar maravilhoso de trabalhar. Gosto muito do que eu faço. Quem que te convidou mesmo? Guizo, Antônio Guizo. E o que ele fazia na fundação nessa época? O Guizo era assessor na fundação nessa época, era chefe. Era chefe de uma área na fundação que eu não me lembro também. Esses detalhezinhos assim, eu sou meio Não tem problema. ruim de... Né? E o que estava acontecendo na fundação naquela época? Você pode falar um pouco? O que você pode falar para como é que estava estruturada a fundação? Olha, eu entrei já fazendo análise de projetos, né?
E naquela época não existe, é lógico que existe diferença de como os projetos chegam. A parte operacional mudou algumas coisas, né? Formulários, a gente naquela época não tinha computador, as análises eram feitas todas naquela máquina elétrica, né? Aquela linha C, aquela elétrica, né? Aham. E hoje em dia, quando chegou o primeiro computador, inclusive, ninguém queria mexer no bicho. Falei, não, eu prefiro a minha máquina elétrica, deixa ele quieto aí, sabe? E o negócio era meio complicado, que era tudo feito tudo feito na máquina, pareceres e cartas e tudo, né? Mas basicamente era o mesmo processo que a gente está hoje em análise de projetos. O que consiste a análise de projetos? A Isso. análise em si? É. Bom, você está falando do trabalho da análise. Isso. Né? Bom, a gente tem um formulário de proposta, um padrão, um modelo padrão da fundação, e esse padrão, esse modelo, vamos dizer agora, porque nós não estamos, a fase da fundação hoje, ela não está aberta para acolhimento de pleitos. A fundação hoje trabalha com projetos estruturados pela própria fundação, né? Mas o que se trata a análise? A análise, nós encaminhamos ou disponibilizamos esse modelo para beneficiário, e ali nesse modelo tem a apresentação, né? Onde ela coloca os dados do município, os dados da associação ou da entidade da entidade dela. Aí tem ali informações do município, da própria beneficiária, justificativa do projeto e objetivos diretos, objetivo geral, objetivo específico, as metas. E com base nisso aí, né, e dentro da proposta, do foco da fundação, a gente faz essas análises. Tem toda a documentação que ela tem que apresentar, orçamentos na área nossa, na GEREP, na recurso próprio, não é necessário licitar os projetos, não precisa porque não se trata de recursos públicos, apresentação de orçamentos, e ali sim a gente faz através de internet, consultas de preços, e a gente tem internamente meios de verificar se aqueles preços estão de acordo com preços de mercado, parte de obra civil, método, quanto é que está custando um metro de obra civil em cada estado. Bom, a gente faz isso. Se o que eles estão pedindo está de acordo com o foco da fundação, né, isso vai para a instância superior e o projeto é deferido. Mas simplesmente é um estudo do projeto, aquilo que eles nos encaminham. Qualquer informação a gente torna a ligar para a beneficiária para pedir novas informações, até que dê subsídio para que a gente possa fazer uma análise, um estudozinho melhor do projeto, e faz um parecer e encaminha para o comitê fazer o deferimento do projeto. Em 92 ainda não tinha os programas estruturados, eram projetos... Não, era um projeto isolado. A Fundação trabalhava como um grande balcão, né? Onde qualquer instituição poderia encaminhar projetos da Fundação. Ele entregava o projeto na agência, a agência encaminhava à Fundação. Chegando na Fundação, nós tínhamos várias áreas, como já tinha dito, educação, cultura, assistência à comunidades urbanas rurais, recreação de esportes, e dependendo do que era solicitado no projeto, o projeto era encaminhado para uma área. E ali era feito o estudo do projeto, análise, deferimento ou não, de acordo com o interesse da Fundação de atender ou não. Aí nós vimos que no decorrer dos anos, que isso aí era você atirar, era uma metralhadora giratória. Você gastava todos os recursos e não atingia aquilo que a Fundação queria atingir, né? Você faz uma ajuda aqui, coisinha pingada, não dá um resultado da forma que queríamos. Dessa forma, por isso que nós começamos a trabalhar com projetos estruturados. A Fundação estudando, analisando e criando os nossos projetos. E hoje nós temos essas cadeias, hoje nós trabalhamos com cadeias produtivas na nossa área. 8 cadeias e projetos temáticos, né? Grandes projetos, estruturados pela própria Fundação. A gente vai estar falando disso. Uma coisa que eu fico muito curiosa, Ricardo, é o seguinte, dentro dessa análise de projeto, tudo, né? Assim, até a gente ter aí o real, né? Você tem muita variação, uma inflação muito grande, tudo. Como é que ficava a análise de projetos, assim, com essa inflação que tinha até então? Existe uma cláusula contratual que eventuais acréscimos no projeto a beneficiar a arca com a diferença. Isso depende muito da agilidade dela, inclusive, né? Na época de inflação, realmente era uma coisa muito difícil, porque você defere hoje, encaminha o convênio para a agência, né? Formalizar a agência, o gerente da agência,
É o seguinte, vamos supor que você tem um projeto numa cidade, sei lá, qualquer cidade. E essa associação, que tem que ser uma entidade sem fins lucrativos, para ser beneficiária da fundação, encaminhou o projeto através da agência. A agência que vai operacionalizar é a agência mais próxima onde será desenvolvido o trabalho. Tá? Bom, encaminha o projeto, ele é analisado, a gente preenche os convênios e manda. A partir do momento da formalização do convênio, ela já tem o direito assegurado dos recursos. Né? Na época de inflação era uma coisa meio difícil, porque era coisa complicada. Mês a mês era uma coisa estúpida, né? E a agilidade dela na aquisição dependia dela, né? Porque quanto mais ela demorava para adquirir os equipamentos, mês seguinte ela comprava uma geladeira por 1.000, mês seguinte era 1.050, deixava ela era 1.100. Agora, existia uma cláusula contratual, existe até hoje, que eventuais acréscimos do projeto, dos valores, a beneficiária tem que arcar com essa diferença. Definimos 1.000, é 1.000 que será concedido para ela. Se ela demorar 6 meses para adquirir, o problema é dela. Ela vai bancar essa diferença. Pode haver uma suplementação financeira no projeto. Tem que vir uma solicitação e tal, aí de acordo com do mérito a gente às vezes faz ou não a suplemento do projeto. Mas a inflação realmente foi um grande problema. Mas dependia mais da agilidade da beneficiária na aquisição rápida dos equipamentos do que da fundação. Tá. 92 foi um ano que a fundação teve alguns problemas estruturais, né? Quando? 92. E assim, como tá até no site da intranet, né, que a fundação ficou fechada, né? Então, assim, se fechada não é que ela fechou as portas, né? Ela teve uma intervenção, né? Isso. Mas assim, isso daí parou de ter alguns financiamentos de projetos. Você se recorda disso? Olha, eu estava muito recente na fundação. O que você se recorda dessa época, assim? Eu me recordo da intervenção, que teve um interventor na fundação, né? Que alegaram que teve envolvimento político, alguma coisa nesse sentido. Mas eu gosto de esquecer dessa... Eu não lembro, eu cheguei na fundação, era bem recente a fundação, e a coisa não ficou muito... Estava no momento de transição também. No momento de transição. Então, vamos lá. E aí tem uma reestruturação, né, que é para realmente passar para programas estruturados. Mas você começou na área de cultura? Foi, eu comecei na área de cultura, trabalhando na área de cultura. Mas já dentro dos programas estruturados? Não, antes. Eu comecei a trabalhar, eram vários projetos avulsos. Logo quando cheguei na fundação, era projetos de qualquer natureza. Chegava, a gente fazia. Depois eu fui para a área de cultura e trabalhei com recursos da antiga lei... Sarney? Lei Sarney. Lei Sarney, exatamente. Você começou a trabalhar com a Lei Sarney? Eu trabalhei, era um recurso que nós tínhamos na fundação, e esse recurso estava na fundação, e nós fizemos um grande projeto, e estava para acabar com esse recurso na fundação. Ele tinha que ser devolvido para o Ministério da Cultura, e nós idealizamos na fundação um projeto Bandas. Queria que você falasse um pouquinho. Né? É um projeto Bandas, eu e Jairo Brode, se não me engano, nós começamos com esse projeto, e ao todo foram 357 bandas que nós demos no país inteiro. Foi um projeto muito bonito, de revitalização dessas bandias de interior, né? E até hoje ligam lá para a fundação a respeito do projeto Bandas. Mas identificamos, né, bandas de todo o país, mandavam projetos para a fundação, e os projetos eram na revitalização, não, era na compra de instrumentos musicais. O projeto em si era isso, era compra de instrumentos musicais e fardamento. Fardamento? Era botar aquele, sabe aquelas que tocar em coreta, aquele negócio todo. Mas era muito bonito. Eu viajei algumas entregas de instrumentos em cidade, e era até comovente. Você chegava assim, na cidade, algumas 2 ou 3, eu me lembro direitinho, você chegar, você não esperava, né? De entrega dos instrumentos oficial, prefeito, aquele negócio todo, o presidente da associação musical, geralmente é o TERP, não sei o quê, né? Geralmente essas bandas têm esses nomes. Aí quando você chegava assim, cara, no coreto da praça, aí aquela banda começava a tocar, como se fosse homenagem à fundação, né? Não a mim, porque homenagem à fundação, agradecimento à fundação, rapaz, chegar a arrepiar, que é um negócio muito bonito. É um resgate de cultura que, se nós não tivéssemos feito aquilo na época, eu acho que nós teríamos perdido várias bandas no interior desse país. E eu acho que uma coisa que eu sempre tive na cabeça, são 2 grandes projetos, que eu acho que eu vou fazer, inclusive, isso quando eu me aposentar. Voltando nesse... seria... São
cadernos fotográficos, vamos dizer assim. Uma seria de revitalização de coretos, Ah, que eu acho que é um palco de cultura assim fantástico. Não é só banda que pode tocar ali, né? Ali apresentações de várias, né? Você pode colocar grupo de crianças, bandas e teatro. E é um espaço assim fantástico, né? Que hoje em dia está largado em cidade interior, que ninguém dá valor àquilo. E são peças assim lindas, né? arquitetônicas, A né? arquitetura desse troço é impressionante como é bonito isso. E outro é um projeto que eu, nessas viagens que eu continuo fazendo, que hoje eu estou tocando a Caju Cultura, no projeto da Cadeia Produtiva do Caju, eu viajo muito no interior, principalmente no Nordeste, e eu vejo igrejas maravilhosas, sabe? Então, um grande projeto de vida que eu tenho, se eu tiver dinheiro e tempo, é um projeto que eu gostaria de fotografar igrejas e fazer um livro de igrejas do Brasil. Tá? Ceará, você entra no estado do Ceará e você vai fotografar. Lógico que você não vai fotografar. Você está em Belo Horizonte, no estado de Minas, você vai passar 10 anos lá dentro fotografando igreja. Né? Não sei quantas mil existem. Mas seriam aquelas principais, sabe? De principais das cidades mais importantes. E contar um histórico de cada igreja. Eu acho um projeto legal que eu tenho sempre na cabeça e eu ainda vou fazer isso. Projeto pessoal, né? Pessoal, esse é. Quem Bacana. sabe eu aposentado eu consigo recurso da fundação para fazer isso. Vou torcer. Ricardo, ainda falando do bandas, né? Você lembra, assim, de alguma cidade que você foi, assim, que te emocionou, que sabe, assim, dessas coisas, do Olha, bandas ainda, né? eu Cidadezinhas fui. pequenas. Olha, Nova Friburgo é uma. Eu fui, sou friburguense, né? E duas bandas de lá, são a Eutep Friburguense e a Campesina. Foram duas bandas que nós ajudamos em Nova Friburgo. Não por ser de Nova Friburgo, que eu não puxo a sardinha do meu lado, não. Mas chegaram propostas da fundação e eram bandas tradicionais e muito conhecidas, que tem um campeonato nacional de bandas, já venceu várias vezes o Campeonato Brasileiro de Bandas. Mas não chegou a ter nenhuma tocata, eu não presenciei. Eu já presenciei, me lembro disso na época dos meus pais em Friburgo, né? E papai e mamãe, quando namoravam em Friburgo, no Coreto e tal, e sempre falava na Campesina e na UTEP Friburguense. E hoje, depois, eu tive a possibilidade, na fundação, né, de poder ajudar essas duas bandas, que meus pais ouviram quando eram crianças, namoravam em Friburgo, eles sentavam na praça para assistir a banda tocar. E eu tive a oportunidade de ajudar a revitalizar essas duas bandas. Foi, assim, muito gratificante. Bom. E o outro projeto da cultura que você acompanhou? A cultura foi vários. O grande projeto mesmo da cultura foi esse, Bandas. o Projeto Bandas. Isso aí me tomou assim, bons anos de fundação. Aí terminou o recurso, o projeto foi praticamente todos eles encerrados. Aí que começou essa parte da renda, né? É um pequeno grupo, fizemos um convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego, foram aportados os recursos e começamos a trabalhar com os recursos do Ministério e vários projetos, né? Inclusive tinha um plano de trabalho, todo um acerto com o Ministério, né? E aonde que esses recursos seriam, que tipo de projetos seriam desenvolvidos. E a coisa começou a crescer, outros ministérios começaram. Hoje nós temos 8 convênios com ministérios. Ministério. E hoje a coisa já tomou um porte muito grande já, que é a área de que o Silvio trabalha, que é a Gerete, né? Recursos terceiros. Agora, que ano, quando começou esse início, assim, essa gênese, que ano que era, mais ou menos? Mais ou menos. Nós estamos em 98, 99. Tá. Ou antes um pouquinho. Mas deixa eu te 97, perguntar 98. uma coisa. A gente viu umas fotos ali de uma viagem para uma zona rural que atolou caminhão. É de projeto isso? Todas aquelas fotos são fotos de Conta um projeto. pouco dessa viagem assim que atolou. Ali tem Conta vários. um pouco. Ali tem fotos ali de Rolim de Moura, que foi um grande projeto que nós fizemos. Meu Deus, aí. Mas conta-se da dificuldade de acompanhar esse projeto lá. Depois a gente recupera esse o projeto nome. a gente saía, por exemplo, eu e o Chico fizemos o Chicão, né? Eu e o Chicão viajamos praticamente, eram saídas que a gente ia. De cada saída a gente visitava 3 municípios. Numa foi Reserva, Canguçu, no Rio Grande do Sul, Reserva no Paraná e Inácio Martins também no Paraná. Então nós íamos no município, nós identificamos
quais seriam aqueles municípios, saímos daqui já de Brasília, isso já tinha sido identificado, quais os municípios que iriam ser atendidos, e essas viagens eram em cima, nós tínhamos um tripé de ação. Eram projetos voltados à educação, área de cultura e assistência social. Então nós tentávamos vincular, entrava no município, identificava quais as escolas, ou hospitais, e tentava fazer um projeto integrado na comunidade, né? Isso demandava tempo, porque a gente tinha que ir e voltar com os projetos. Não adianta, não chega só a visitar, você ia, entrava na prefeitura ou entrava na agência do banco, levava já em disquete todos os formulários e tudo, e desenhava, fazia todos os projetos lá, e já chegava na fundação com os projetos prontos, né? E aqui já chegava praticamente deferido, porque aquilo que nós trazíamos já era aquilo que nós identificamos que era a necessidade da comunidade. Uhum. E foram projetos assim, excelentes projetos, muito bons projetos foram construídos. O Homem do Campo, projeto Homem do O Campo. Homem do Campo. Agora Então, que eu mas lembro. aqui lá tem um percalço, né? Que vocês atolaram. Conta pra Meu Deus do gente. céu. Essa viagem que nós atolamos foi uma que eu fiz para Cruzeiro do Sul, no Acre. Eu já saí daqui, foi uma viagem complicada, porque eu fui primeiro para Cacoal, e a Elisângela, até me lembro da Elisângela, como eu xinguei a Elisângela. Ela me botou num voo, né, eu pensei que eu fosse direto para, né, ou sei lá, para Porto Velho, depois pegar nada, ela me botou num Caravan. É um aviãozinho de 8 lugares, eu levei quase 10 horas para chegar em Cacoal. E esse bichinho era pequenininho, tem uma barrigazinha embaixo assim, tem um porta-malas embaixo, sabe? Era um aviãozinho da TAM e da BR, são dois. Eu saí daqui, sei lá, 8 horas da manhã, cheguei lá no final da tarde, 6 horas da tarde. Eu fui xingando a Elisângela até lá. Mas ele não pode ver, esse bichinho não pode ver uma pista que ele quer descer. Aí ele vê uma pista de puff. Então o dia inteiro assim, ó, subindo e descendo. Tudo que era aeroporto daqui para Rondônia, eu acho que eu parei. Mas foi uma viagem legal. E aí chegamos em Rondônia, fizemos Rolim de Moura, depois nós fomos para Cruzeiro do Sul, no Acre. E fomos visitar um assentamento que ficava depois do Rio Juruá. Tá? O Cruzeiro do Sul fica lá na ponta do Acre, lá em cima, quase que no final do norte, leste e oeste, né? Lá em cima. É o último município, se eu não me engano. Aí fomos visitar uma comunidade que nós precisávamos atravessar o Rio Juruá e ir numa Toyota, numa caminhonete da Embrapa não, Emater, era um órgão de extensão rural, eu não me lembro. INCRA? Eu não sei, era um órgão de extensão. E fomos em 4, eu, o Paulo Sérgio, o técnico e o colega do banco. E era mais ou menos 20 quilômetros até chegar a esse assentamento, mas só que era uma estrada de terra. E nessa época chovia muito lá. E lá é um pozinho, barrozinho, é muito fininho, sabe? Uma poeirinha danada. E quando chove, é uma lama, rapaz, é um negócio terrível. Para você ter uma ideia, nós levamos mais ou menos 20 quilômetros, levamos quase 4 horas para passar. A porta da caminhonete vinha lama, na metade da caminhonete era lama. Ele não cismou de rebocar, um caminhão que estava atolado. Você imagina o desespero que foi. Você não podia descer porque a porta nem abria direito, porque a lama não deixava. Aí começou a esquentar a caminhonete, porque a lama entupiu o radiador. Aí corria no rio, enchia uma garrafinha dessa perto, fazia um furinho na tampinha, ficava espirrando assim no radiador, para limpar as grelhazinhas do radiador, para ele poder respirar, passar, né, para ele poder ventilar para não aquecer a caminhonete. Foi uma tragédia. Chegamos lá na comunidade, uma tristeza danada. É o final da BR que termina assim dentro do rio, né? Lá na ponta do país, mas é muito bonito. Então, assentamentos, matas maravilhosas. Sentava num posto, eu até me lembro, no caso, chegamos lá, tinha uma menina, um farmacêutico não, lá não tem médico, não tem nada, era um enfermeiro, sabe? Ou nem isso, acho que não tinha nem. E a menina com a boca toda sangrando dentro de um centro de postinho de saúde. Eu falei, o que aconteceu com ela? Eu falei, não, estou arrancando os dentes dela. Eu falei, o quê? Você está arrancando os dentes? Eu falei, ela pediu, porque ela não quer sentir dor de dente. Então, todo dia ela vem aqui e pede para arrancar um dente, eu arranco. Ela está arrancando os dentes da boca da menina todo dia, o dente bonzinho. E lá arrancando, já tinha arrancado 2. Cheguei lá, fora os que ele já tinha arrancado antes. Tem até uma foto dela, ela sorrindo, com a boca toda inchada. Aquela foto. E ele está arrancando os dentes da menina porque ela não queria sentir, ela queria botar uma dentadura para não sentir dor de dente. Eu falei, meu Deus do céu, não faça isso. Ele não sabe o valor de um dente. E dente sadio, bom, sem estar nada. Ela queria arrancar os dentes tudinho na boca para botar dentadura. Esse era o sonho dela, para não sentir dor de dente. São essas coisas que você vai vendo por aí. Conta, então, assim, agora contando pra gente, né,
que é o Homem do Campo, né? Foi um projeto muito importante, né? Como te falei, era esse tripé, né? Visitaram 60 e poucas cidades que você dividia em grupos, né? No caso, eu viajei com o Chicão e viajei com o Paulo Sérgio. O Chicão foi para o sul, o Paulo Sérgio foi para o norte. E o projeto consistia nisso, era de você entrar no município, né? Identificar nessas áreas projetos que, de preferência, que eles se interligassem, né? Ah, tá. Basicamente era isso, um projeto muito bonito, foi um dos grandes projetos da Fundação. Voltando um pouquinho, Vamos lá. curioso aqui, para saber como é que é sair dessa área administrativa do banco, do dia a dia do Banco do Brasil, para de repente estar fazendo esse tipo de projeto da Fundação Banco do Brasil. Como é que mudou o seu cotidiano? Sair do Banco do Brasil? Sair do da banco. pasta administrativa para assumir um trabalho na Fundação Banco do Brasil. Você sentiu muita diferença no dia a dia? Senti para melhor, cara. Eu acho que eu não sabia exatamente o que era a fundação, mas era tudo aquilo que eu queria fazer no banco, sabe? Trabalhar com projeto social é muito bom, é gratificante. Dia a dia você está ajudando pessoas e, sabe, sem interesse, sem absolutamente nada. Você vê resultados, né? Com 10 anos de fundação, 12 anos de fundação, eu não imagino quantos projetos eu já visitei e vi, né? E pude, através da fundação, ver assim, você melhorar a qualidade de vida de pessoas, assim, é um negócio que você não imagina como você chegar num município e ver uma escola completamente quebrada, criança trabalha dentro da escola, tem até foto lá que vocês podem até ver, e o assoalho era completamente inclinado, a criança está estudando numa carteira que é um negócio absurdo. Você derrubar aquilo ali e botar uma escola nova, né? Cara, é só um sorriso de uma criança dessa, não paga. Então, quando eu saí do banco para a fundação, eu não sabia o que era a fundação, eu sabia que trabalhava com projetos sociais, né? É o braço social do banco, mas não tinha ideia de que eu poderia me sentir tão bem fazendo isso, sabe? Acho que você trabalhasse na fundação e você trabalhasse na fundação, vocês veriam o que é trabalhar na fundação. É muito bom. E essa oportunidade de conhecer o Brasil, assim, acompanhando esses projetos? É fantástico. Eu sempre digo, eu conheço praticamente o país inteiro, sabe? Alguns estados, algumas capitais, 2 ou 3 capitais no país, mas interior eu conheço muito. Eu não conheço capital, mas conheço mais interior, porque é o foco, o objeto dos nossos projetos é atender lá o produtor rural, o pequeno, né? Capital, temos alguns projetos, mas nem... Mas eu não poderia, sabe, se eu estivesse no banco em outra área, eu não teria essa possibilidade, né? Essa facilidade de você... A fundação te proporciona isso, né? De essa facilidade de você ir, conhecer, ver os projetos de perto. É isso que faz você dar valor a essas coisas, sabe? Dar valor ao ser humano, de você ajudar as pessoas é muito bom. É gratificante demais, não tem preço um negócio desse. Não tem salário do banco, da fundação que pague a satisfação de você ver um projeto, você ter melhorado uma pessoa. Né? Não precisa ser uma comunidade, não, que é difícil você trabalhar com pessoas, né? Mas basta saber que uma pessoa melhorou de vida, o projeto todo o dinheiro investido valeu a pena. E qual era a receptividade da comunidade quando vocês chegavam ali? O que eles... Como chegava, não, como chega, né? Hoje em dia, até hoje. hoje em dia estou tocando a cajucultura, né? Um projeto de uma cadeia produtiva do caju em 5 estados do Nordeste. Continua, o Nordeste é um negócio meio complicado, é diferente talvez do Sul, né? As pessoas têm um sentido de associativismo, de cooperativismo mais forte do que o pessoal do Nordeste. Não que não tenha, em alguns lugares tem, né? Mas eu tenho visto muito no Nordeste, até porque eu acho que é aquele o problema do coronelismo, né? Aquele negócio de... O cara cruza o braço, você não mandar ele fazer, ele não faz, sabe? Só faz reclamar, pedir, pedir, pedir. E não tem, às vezes você não vê as pessoas brigarem por aquilo. Você monta uma unidade de castanha, por exemplo, você fala, olha, essa unidade aqui é de vocês. Vocês são donos disso aqui. Eles não se sentem donos daquilo, sabe? É um troço gozado. Por mais que a gente trabalhe nessa parte do associativismo, na parte de conscientização, de criação, de empoderamento daquilo ali, eles não têm essa... A gente está tendo um problema muito grande hoje com esse projeto na agricultura, principalmente no Ceará. No Rio Grande do Norte a gente está tendo menos. E na Bahia muito menos agora, porque o pessoal do GTA está entrando, fazendo um trabalho de base muito bom. Mas
tem isso, sabe? Eles não conseguem se sentir dono da coisa. E esse negócio, eles criam associações simplesmente por criar ou para pegar recurso do governo, para ter uma... Mas não tem a noção do que é a coisa, tá? Mas estamos aí batalhando, brigando. Eu não me aposento enquanto não ver esse negócio rodar. Que ótimo! Mas vamos voltar Vamos um pouco, voltar. então. Que eu queria que você detalhasse mais, né? A origem, né, da área de renda, né? Que você falou que primeiro surgiu, começou com uma Com área, um convênio que com nós fizemos com o convênio. Ministério Aham. e foi se avolumando. Os serviços, os projetos foram sendo as demandas cada vez maiores, o número de projetos maiores. Era 1, 2, 3 funcionários só organizando isso, a coisa começou, né, a trazer mais, agregando mais gente, e até que formou a diretoria. Tá. E vamos começar, então, a definir coisas, né? Então, assim, como que se define uma cadeia produtiva? Como eu defino a cadeia produtiva? O que é uma cadeia produtiva? Bom, a cadeia produtiva vamos dizer assim, em três fases. É a parte da produção, a parte da comercialização, a parte do beneficiamento e a comercialização do produto, né? É quando você começa a trabalhar uma associação na base dos produtores, onde ele está plantando, a parte vamos botar com base o caju, né? Você trabalhar a roça dele, a parte do custeio, a melhoria da copa, a melhoria da planta em si, que é a parte de produção, né? A segunda fase que a gente entende é que será a parte de beneficiamento da castanha. Ele pega, já vai para uma fase de beneficiamento da castanha para se tornar amêndoa, a castanha para se tornar em amêndoa. E a parte da comercialização é que você colocar o produto no mercado. Então são essas 3 etapas: produção, beneficiamento e comercialização. E aí o grupo tem que ser associado cooperativas normalmente? Geralmente cooperativas ou associações, né? Esse projeto que nós estamos idealizando a Caju, ela funciona da seguinte forma. Nós implantamos, revitalizamos e construímos mini fábricas de castanha de caju no Ceará. No Ceará não vai ser nos 5 estados. Começamos no Ceará. O que acontece? Identificamos que a cajucultura no Ceará, no Nordeste, é um dos maiores produtos de comercialização, de exportação do Nordeste. E o problema do atravessador, né, nessa área de caju é muito grande. Então, tudo que era produzido praticamente ficava na mão do atravessador, né? A moeda lá é a castanha. Então, através de um projeto feito pela Embrapa, com prêmio de tecnologia, a Embrapa, em 2001, ela foi premiada. É isso que eu queria que você falasse. Ela foi premiada. Um dos 5 prêmios foi da Embrapa, foi de uma tecnologia de melhoria do aproveitamento da castanha, tá? E com o advento do Fome Zero, com a entrada do governo Lula, Fome Zero, a fundação participou do COPO institucional, né? Várias empresas para trabalhar e ver aonde que nós poderemos ajudar o governo no Fome Zero. Foi montado um grupo de parceiros, Banco do Brasil, Fundação, Caixa Econômica e várias outras entidades, Sebrae, e fizemos várias reuniões para tentar achar uma forma de ajudar o governo dentro do Fome Zero e as empresas participarem nessa ação do governo. E nessas reuniões, a Embrapa já tinha ganho, né, com esse prêmio de tecnologia, no prêmio de tecnologia social, a revitalização de mini fábricas de castanha de caju. E demos a ideia, né, como é que nós vamos fazer, qual é a ação que nós vamos tomar e tal. E demos a ideia, falou, olha, nós temos um banco de tecnologia disponível, que tem várias ações que podem ser aproveitadas para ajudar o governo nessa etapa. E aí escolhemos que faríamos em cima da revitalização dessas unidades, que o foco era no norte e nordeste do país. E como a maior castanha do caju, um dos maiores produtos de exportação do Nordeste, resolvemos atuar com isso. A ideia principal foi essa. Então vamos revitalizar as unidades, as mini fábricas já existentes, que era coisa feita no fundo de quintal, sem critério nenhum, eu cortava nenhuma coisa. E a tecnologia da Embrapa era exatamente essa, era a melhoria na parte tanto de equipamento como na parte de obra civil, mas a parte lógica de produção, né? E assim começamos esse projeto da cajucultura nesses 5 estados. Tem outros projetos que estão ligados à área de renda? Projeto Berimbau?
Berimbau é um projeto também que nós fizemos, aí foi um projeto que nós fizemos com a Costa Sauípe, o empreendimento Costa Sauípe. Construíram o Sauípe, o empreendimento Costa Sauípe, e o entorno de Sauípe virou um bolsão de pobreza enorme, que sempre foi aquilo ali, tem Porto Sauípe, são várias vilarejos que existiam ali. A linha verde ali, sempre naquela que liga Salvador a Sergipe, é um litoral maravilhoso, né? E uma pobreza muito grande, aquilo ali era. Aí colocaram o empreendimento de Sauípe e o entorno continuou uma pobreza danada. Então, você vê dólar rodando, né? Uma coisa, um empreendimento maravilhoso de primeiro mundo e em volta dali uma pobreza tremenda. Então, a Fundação, juntamente com Costa do Sauípe, idealizamos 8 projetos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que estão em torno, e não só melhorar, como trazer esse pessoal para trabalhar no próprio Sauípe, né? Essa era a ideia, de você fazer curso de treinamento na parte de hotelaria, nessa área de turismo, principalmente na área de turismo, para capacitar esse pessoal do entorno para trabalhar em Sauípe. Sauípe fica a 70 quilômetros de Salvador. A mão de obra toda vinha de Salvador para lá. Então, por que não desenvolver projetos na área de capacitação, capacitar esse pessoal todo para trabalhar no empreendimento? E assim foi feito. Fizemos vários cursos, eu não sei os projetos de cor. Nós estamos agora, eu estou indo, nós estamos com um projeto agora da usina de adubo orgânico, né? Que era um grande problema também, que jogavam no lixão aberto. E lá são cinco grandes redes de hotéis que trabalham dentro de Sauípe. Então o volume de lixo orgânico é muito grande. Aí construímos uma usina de lixo orgânico. Então todo o orgânico de Sauípe, que era jogado no lixão, hoje é trabalhado nessa usina, e aí torna-se da Verdicop, inclusive. A usina está pronta, teve um problemazinho lá que fizemos, inclusive uma suplementação financeira para melhorar o processo produtivo. E é uma usina de compostagem, que todo o lixo orgânico vai para lá, ele é tratado e volta. A ideia é de voltar. Uma grande parte ser absorvida pela própria Sauípe. Lá tem campos de golfe, uma área imensa de gramados, entendeu? Que esse próprio resultado, o lixo é cedido, é produzido, é feito o adubo e volta, é comprado pela própria Sauípe, para colocar em canteiros, gramados, imenso o espaço. Então, esse é um dos grandes projetos que nós temos lá em Sauípe. Tem uma diferença, assim, também uma cadeia produtiva? Ou não chega a a ser gente conhecido? Tem o projeto do Berimbau como um projeto temático. Temático. Nós temos lá na GEDE nós temos projetos, as cadeias produtivas, projetos temáticos e projetos N, que a gente fala que são projetos que não estão dentro nem do projeto temático e dentro das cadeias. Dentro das cadeias nós trabalhamos a cajucultura, a mandiocultura, a ovinocultura, fruticultura, mel. Não, borracha era o Equibor, que estava no temático. E tem mais um. Mel, mandioca, falei? Falou. Depois eu digo mais qual é essa outra. E os temáticos são projetos, por exemplo, como o Berimbau. São projetos focados num espaço. É um tema que nós achamos, que a gente chama de temático, Berimbau. Vamos agir naquela região e desenvolver naquela região, vamos fazer um grande projeto ali. Como nós temos no Vale do Urucuia, né? Fala um pouquinho desse projeto pra gente. Olha, o Urucuia não tem assim ele muito afiadinho não, sabe? Porque ali são várias ações dentro do Urucuia. É um projeto muito grande. Mas aonde que ele está alocado? Onde que ele acontece? É aqui, é perto de Arinos, nessa região aqui da norte de Minas aqui. A gente não fica longe não. É perto de Arinos, Urucuia, ali para cima. É uma região muito grande, uma região muito pobre, região de quilombolas, né? Uma região que precisa realmente de muito apoio. E estamos fazendo ali também. O Urucuia é um projeto temático. O Tequibora era um projeto temático, mas ele saiu, ele não está mais no foco da Fundação para esse ano. Hortas também saiu, que era um projeto, era uma cadeia que a gente está desenvolvendo, era um projeto temático também, agricultura familiar. Deixa eu ver outro. Agricultura familiar, Horta, Tequibor, Berimbau, Pronic, que são incubadoras de cooperativas, e eu devia ter trazido uma colinha, né? Mais outra aí. A gente complementa depois. Qual o seu papel dentro da Fundação, nesse sentido da articulação e implementação das cadeias produtivas? Bom, um papel de gerente, né? Eu tenho que administrar ou gerenciar toda essa parte de contatos,
né? Eu saí mais, não estou mais trabalhando na parte de análise, é evidente, porque não dá tempo, porque é muito projeto. Mas eu, pessoalmente, hoje ainda faço, ainda estou trabalhando diretamente com a cajucultura. Os papéis dessa articulação, contatos com agências e solução de problemas, viagens, projetos que estão com dificuldade, eu vou a campo, tentar ver o que está acontecendo, né? E a parte mais de acompanhamento de projetos, liberação, acompanhamento e análise, fica com a parte dos assessores. Tem assim, algum contato com o pessoal do movimento do GTA ou do ASA? A asa é do semiárido, não é Do isso? semiárido, da articulação do É, a semiárido. articulação do semiárido. O ASA, ela está fazendo um trabalho, por exemplo, na mandiocultura. O GTA através da Unitrabalho, nós fizemos é um projeto que nós temos. O GTA é um projeto, é um grupo técnico de assessoramento. Nós contratamos a Unitrabalho, né, e que contratou esses técnicos para assessorar a fundação dentro das cadeias produtivas. Esse é o trabalho que eles estão fazendo, né? Eles vão a campo também, fazem todo aquele trabalho de base, identificação, de trabalho com as associações, trabalho de base mesmo, na parte de associativismo, cooperativismo, identifica as ações, regulariza a parte ambiental, vê a parte ambiental dos projetos, o que afeta ou não, a parte documental, auxilia as associações a montagem de documentação, isso todo o trabalho que o GTA faz. Existe nessa proposta das cadeias produtivas a participação das agências do Banco do Brasil para as localidades? Existe alguma proximidade? As agências para a gente é o braço operacional. A gente não trabalha, não conseguiria trabalhar sem as agências do banco, né? E elas são nossos olhos, nossos braços na ponta, né? Ela que faz a assinatura do convênio, é por isso que a gente coloca as agências mais próximas do desenvolvimento do trabalho, porque elas possam fazer o acompanhamento em loco dos projetos, né? Não adianta ter uma agência, você fazer um projeto lá e colocar a agência operacionalizando aqui em Brasília. Por isso que a gente coloca a agência mais próxima do desenvolvimento do trabalho para que ela execute, operacional. São nossos olhos, nossos braços na ponta, né? Ela que faz a assinatura do convênio, é por isso que a gente coloca as agências mais próximas do desenvolvimento do trabalho, porque elas possam fazer o acompanhamento em loco dos projetos, né? Não adianta ter uma agência, você fazer um projeto lá e colocar a agência operacionalizando aqui em Brasília. Por isso que a gente coloca a agência mais próxima do desenvolvimento do trabalho para que ela execute, operacionalize o projeto. E ela vai, é obrigação dela, né? É obrigação dela. Quando necessário, a fundação pede para mandar algum funcionário para ver como é que está o andamento do projeto, porque a gente não pode se deslocar para todos os projetos, né? Porque não é humanamente possível, você não pararia em Brasília, né? Visitando todos os projetos. Então as agências fazem esse papel, né? São os nossos olhos lá na ponta. Tem, assim, alguma agência, alguma pessoa de alguma agência assim, que seja um entusiasta da cajucultura? Tem alguma coisa da mandiocultura? Tem, Assim? tem. Como é que eles recebem o projeto? Eles têm vibração por isso? Como é que é, Olha, cara? eles recebem, sempre recebem, né? Muito bem, né? Primeiro que a gente chega no projeto desse, nosso você não tem que dizer que nós vamos fazer isso. Primeiro você tem que perguntar se eles querem receber aquilo. Tudo que é descido por goela abaixo, o negócio é complicado, né? Você fala, não, nós vamos botar esse projeto aqui. Geralmente essas coisas não dão certo. Tem que ter todo um trabalho, esse trabalho que o GTA está fazendo, né? De identificar, fazer seminários regionais, municipais, juntar todo mundo, explicar como é que a coisa funciona, contratar. Se for o caso, nós temos a Universidade Federal do Ceará, que ela faz um trabalho, tem uma metodologia de entrar em cada associação, sentar com os associados, conversar, explicar tintim por tintim como a coisa funciona, sabe? Agora, elas geralmente aceitam muito bem. Agora, na cabeça deles, é isso que eu estava falando, o problema, o grande problema deles é dinheiro. Isso aí eu acho que é a mola mestra de tudo, né? O que ele quer é um imediatismo, eles só entendem que quer ver o dinheiro no bolso. Esse é o problema do atravessador na cajucultura. O atravessador, ele pega 1 quilo de castanha, é R$1, custa R$1. Hoje em dia está valendo isso. Para você tirar, e ele junta 60 quilos de castanha, ele pega, né? Que o fruto, que é o pedúnculo, eles não dão valor. Eles deixam o fruto cair, deixam o caju cair, que o fruto é a castanha, não é o que a gente come. A parte comestível não é o fruto, é o pseudo-fruto. O fruto é a própria castanha. Deixa cair, tira, junta. Eles têm um saco de 60 quilos. Chega o atravessador, dá R$60, ele pega e entrega.
Acabou, resolveu o problema dele de dinheiro, né? Vai lá, compra a cesta básica dele e resolve. Mas ele não entende que esse saco de 60, para você tirar a castanha que você come no latinha, é 5 por 1. A cada 5 quilos, 1 quilo ele faz 200 gramas de castanha, né? A cada 5 quilos ele faz 1 quilo de amêndoa, né? Só que essa amêndoa, que custaria para ele R$ 5, ela depois de beneficiada, em Fortaleza, no mercadinho lá na Praia de Meireles, custa 17 a 20 reais. Então, o grande problema é esse, é o imediatismo. Ele não pensa que se esperar um pouquinho, 3, 4, 5 meses para poder produzir, cortar a castanha dele, e mesmo entrar na minha fábrica e fazer o trabalho dele, ele vai ganhar 3, 4 vezes mais. Mas se chegar o camarada na hora, compra a castanha dele e ele não tem um dinheiro na frente para fazer nada. E às vezes compra na folha, que eles chamam lá. Na folha? Comprar na folha. Quanto você produziu ano passado? Eu produzi 3 toneladas. Ele chega e fala, ó, toma aqui, R$ 3.000. E lá é de boca, não tem negócio de assinar papel, não. O cara compra. O que ele produzir, com base na produção do ano anterior, o atravessador chega aí, R$ 3.000. A safra dele já está vendida na folha, que eles chamam, antes de dar o fruto. Então ele vai se endividando e acaba que não tem. Aí os 3.000 que ele era para passar o ano, ele já entregou no ano anterior, ele já no ano que vem já não tem mais dinheiro para nada, absolutamente nada. É muito difícil trabalhar, eles entenderem que se ele esperar um pouquinho, se juntar, a parte do cooperativismo mesmo, associativismo, eles se juntarem, a coisa funciona. E Ricardo, nesses lugares que estão implementados, as mini-fábricas, com as cooperativas, associações, tem resistência do atravessador? Tem. Ainda existe. Nós estamos tentando acabar com isso, mas ainda existe. Nós tivemos um grande problema de quebra de safra nesses 2 anos, 2004 e 2005. Né? Inclusive, o projeto não andou ainda como deveria ter andado. As unidades estão prontas, os equipamentos estão todos lá, já foram treinados, mas não tem matéria-prima. Não tem matéria-prima e eles não têm recurso para comprar. O banco tem linha de crédito para fazer isso, mas eles estão inadimplentes. Estão no Cadim, estão no monte, a maioria deles estão sem poder pegar recurso em qualquer instituição bancária, porque já estavam devendo de safras anteriores, entendeu? Então essa inadimplência impossibilita que o banco dê uma linha de crédito, forneça recursos para que eles possam adquirir, até através da Conab, que é um parceiro fantástico, que está nos ajudando bastante, mas impossibilita por conta disso. E assim, nos lugares que está implantado já, o que você percebe assim, que mudou o desenvolvimento local, melhoria para a comunidade? Olha, qual é o seu efeito cascata, assim, dominó? No Ceará, nós estamos, como te falei, nós estamos com um problema. Nós estamos com 10 unidades implantadas e 3 unidades praticamente estão funcionando, mas funcionando bem devagar por conta da quebra da safra. Mas você já nota a melhoria, né? Você vê pessoas que não tinham uma geladeira, que não tinham uma televisão, hoje tem, né? São pequenos detalhes que você nota que houve a melhoria na qualidade. Não só na qualidade, mas na qualidade de vida, a compra, às vezes a compra de um bem que ele não tinha, um armário, uma coisinha assim, hoje ele já consegue ter, né? Esse é um dos grandes problemas da Fundação, que nós não temos hoje uma metodologia de avaliação de projetos. Eu estou indo agora, inclusive, domingo agora eu estou indo a Fortaleza, que nós estamos contratando a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver um trabalho da Cajucultura dentro do Ceará e no Rio Grande do Norte. Nós temos 4 unidades funcionando, para desenvolver uma metodologia para avaliação de projetos. Que nós, nesse projeto, foi uma falha, não podemos acertar nunca, mas nós não tínhamos um marco zero desses projetos de forma que eu pudesse chegar para você e dizer agora com absoluta certeza, a comunidade tal, né, teve os seus filhos que ninguém estudava, mas hoje tem meninos já na escola, eles compraram, você vê isso porque você conhece alguns produtores, né, que te falam isso pessoalmente, né, que a safra dele deu uma safrinha legal, ele conseguiu trabalhar a castanha dele, ele melhorou, né, mas a maioria não é assim. A coisa tem que entender que toda a produção tem que ir para a unidade, ele e a família ir lá trabalhar aquilo ali, né, e aquilo ali vai render para ele 3, 4, 5 vezes mais do que se ele fosse vender para um atravessador. E Ricardo, e os líderes locais, assim, como... Olha, é difícil, existe, né? Sempre tem, né? Naturalmente, sempre tem um líder. Sempre tem, na comunidade tem uma pessoa mais sei lá, né? Que se fala melhor, uma pessoa mais instruída e tudo.
E às vezes nem isso, às vezes a pessoa nem é instruída, mas é um líder nato mesmo. Você sente que ele tem aquele poder de influência sobre as outras pessoas. Mas é difícil tirar, sabe? Alguns. E é aquele problema que eu te falei, essas pessoas sentam se você não mandar. Ele fazer alguma coisa, ele senta e fica olhando. Tem uma pedra na frente dele, se você não mandar ele tirar, não é assim, eu não estou generalizando, tá? Mas as coisas eu tenho visto muito assim, as coisas, o problema está na frente, é fácil até às vezes dele e a comunidade solucionar, né? Não, ele cruza o braço e espera, liga para Brasília ou liga para cá para a gente tentar resolver o problema, que você fala, porra, tira a pedra da frente, porra. Pega ali abaixo, tira a pedra da frente, você vai poder passar, né? Mas ele até para isso eles têm essa dificuldade. E esse é um trabalho muito difícil, para essa mudança é muito difícil Cultura, a pessoa né? entender. É cultural, né? É cultural, é cultural. Esse seria um dos grandes desafios hoje da cidade? É um dos grandes gargalos que nós estamos tendo dentro da cadeia produtiva, principalmente na agricultura, é isso aí. Existem mais desafios para superar nesse sentido? Tem, bicho, desafio você tem, é um leão por dia, às vezes você está vindo um negócio, sabe, as coisas vão arrebentando e você vai, corre para lá, corre para cá e você vai saindo às vezes do foco do que você queria fazer, né? E as coisas vão saindo, mas tem gargalos imensos. Crédito é um gargalo terrível, né? Você não conseguir recurso, você não conseguir uma linha de crédito no banco ou em qualquer outra instituição bancária para conseguir, devido a uma série de problemas, nenhuma delas são a legalidade, mesmo legalmente constituída, você tirar um documento é difícil, a associação não tem dinheiro, a fundação não pode bancar dentro dos projetos alguma, por exemplo, taxas, essas coisas nós não podemos fazer. E os associados não têm dinheiro para colocar dentro da associação para pagar esse tipo de coisa. E, às vezes, por causa de R$100, R$200, no investimento de 200, 300 mil, você empaca uma unidade porque a gente não pode fazer, né? Porque pelas normas a gente não pode financiar certas coisas, como taxas, e eles não têm recursos também, não têm de onde tirar, estão inadimplentes, é muito difícil, cara. E as coisas vão surgindo, a gente só vai vendo, percebendo isso, né? No dia a dia, conforme as coisas vão andando. Já o Maranhão, que vai ser o último estado a ser trabalhado, esse aí vai ser aquela velha história, os últimos serão os primeiros, né? E é verdade isso. O Ceará está sendo um laboratório para a gente, apanhando que nem bode na horta. Já Rio Grande do Norte, nós já fizemos 3 unidades e mais uma central de classificação. As 3 estão funcionando e a central já estão funcionando. Ceará, que já está 2 anos já implementado e estamos com esse problema até hoje. Já Bahia, que vai ser o próximo estado, que o GTA está fazendo um trabalho muito bom de base, eu acredito que ali a coisa já vai fluir tranquilamente, todas as legalizadas, com licença ambiental, com tudo. E o Maranhão, então, eu acho que vai ser tranquilo. Deixa eu perguntar uma coisa assim, eu não sei se eu não estou entendendo bem, mas o GTA é o Grupo de Trabalho do Amazonas. Não é o GTA que eu estou falando, é um grupo técnico de assessoramento. Ah! É aquele que funciona na salinha ao lado ali, ao lado da minha gerência ali. Ela funciona ao lado, trabalha o Zeta, trabalhava o Luciano. O Luciano Queiroga. Isso. Ah, tá. Grupo técnico de assessoramento. Não é o Grupo de Trabalho do Amazonas, que é outro... Não é não. Quando você falou da ASA, GTA, não está me referindo, não. Agora eu entendi. Não. Que é o seguinte, nós contratamos a Unitrabalho, através da Unitrabalho, profissionais, são eles, né? É o Gétaro, o Clímaco, e para nos ajudar no desenvolvimento dessas cadeias produtivas. Então, cada técnico tem uma cadeia que desenvolve. Por exemplo, nós estamos atuando em 3 principalmente, que eles estão atuando, que é a apicultura, nós estamos focados lá na região de Picos, no Piauí, a mandiocultura, em Vitória da Conquista, e o caju, nesses estados que eu falei, Maranhão, Ceará, principalmente Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. E Piauí também nós já estamos com unidades lá. Eu tinha sempre essa dúvida, Não. assim, porque o Grupo de Trabalho do Amazonas Não. indo para o Nordeste. Eu falei, tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Não. É uma beneficiária da Fundação, uma pessoa que nós contratamos para nos auxiliar nesse trabalho da cadeia, desenvolvimento da cadeia produtiva, das cadeias produtivas. E aí eles trabalham em parceria com a Unitrabalho? Eles são a beneficiária, é a Unitrabalho, contratou esses profissionais para nos ajudar. Tá. Agora fez sentido para tudo.
partir dessa vivência que o senhor teve na Fundação Banco do Brasil, qual o significado, você fala um pouquinho sobre isso, da Fundação para o Desenvolvimento Social do Brasil? Cara, é muito importante. A gente não tem noção do que a Fundação já ajudou. É lógico que a gente não vai poder nunca resolver o problema do país. Eu acho que nem é a função da Fundação, né? Eu acho que tem a Fundação, dentro do que ela se propôs a fazer desde a sua existência, em 1985, ela foi criada, eu acho que desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento social desse país, sabe? Nós tivemos um projeto, eu não sei, um Fundec, Fundo de Desenvolvimento Comunitário, que foi o início realmente da Fundação, daí que surgiu a Fundação, que era um departamento do banco, da Cotec, e foi crescendo e se tornou a Fundação Banco do Brasil, em 1985. Hoje você tem, né, desses Fundecs que foram construídos, hoje existem vários municípios que partiram dessa iniciativa da Fundação, da criação desses Fundecs, que era também um projeto como esse, parecido com o Ônibus do Campo. Você chegava num vilarejo, você fazia uma escola, construía um hospital, construía uma área produtiva, por exemplo, uma casa de farinha, entendeu? E aquilo ali começou a crescer em torno daqueles empreendimentos e hoje se tornaram. Colônia de Gurgueia é um município que foi criado em torno de um Fundec. É um que me lembra, esse Colônia de Gurgueia, no Piauí. Foi criado, se tornou um município em cima de ações da Fundação, através do Fundec, de um programa da Fundação. Então, acho que a participação da Fundação, ela, evidentemente, não dá para comparar, até por conta de recursos mesmo, né? Mas nós já fizemos trabalhos maravilhosos, trabalhos muito bonitos, ajudamos muito, mas muito mesmo. Acho que dentro daquilo que a gente se propôs a fazer, dentro dos recursos que nós tínhamos, e a gente fez grandes projetos e melhorou muito esse país. Até porque tem ações políticas públicas que a gente não pode nem intervir, né? A gente não trabalha, não faz saneamento básico, são coisas que são, isso é política pública, a gente não tem que trabalhar com isso. Mas dentro da Fundação, nas áreas de atuação da Fundação, nós fizemos grandes projetos e eu acredito que melhoramos, ajudamos muito esse país a uma escala pequena, mas dentro do nosso universo foi muito legal, acho que fizemos muita coisa boa. E dentro desses anos todos que você trabalhou na Fundação, assim, o que você aprendeu com a Fundação, com esse trabalho que você faz? Olha, eu não tinha noção realmente, como eu te falei, quando eu saí da parte administrativa, quando você me perguntou, né? Eu não tinha noção ainda do que era se trabalhar com projeto social. Você fica mais humano, sabe? Você começa a olhar para baixo, você vê pessoas, hoje você fala, porra, eu estou né, cheio de problema, meu Deus do céu, problema, vai para o interior, entra numa comunidade dessa, você vai ver o que é problema. O que é a gente passa fome, entendeu? Às vezes você dá vontade de você sair com um carro nessas visitas, ser um carro de cesta básica e sair distribuindo. Você não vai resolver o problema de nada do país, não tem como. Mas eu acho que aprende a ser gente, sabe? Você sofre, eu sofro, eu sou um cara muito molengão, sabe? Eu me sensibilizo muito fácil com as coisas. Às vezes eu dou dinheiro, eu não devo fazer, mas às vezes faço, sabe? De comprar as coisas e saio distribuindo. Quando eu chego na comunidade, às vezes que a coisa está muito esquisita, eu tento fazer o que eu posso, dentro das minhas possibilidades, né? Você não pode virar isso uma rotina também, que não é isso. Não é isso, até o propósito da Fundação não é isso, não é assistencialismo, né? Não é isso. Mas o meu lado, né? Eu fiz isso várias vezes, confesso, mas é meu. Mas você aprende a ser mais gente, sabe? E você dá mais valor às suas coisas. A chegar em casa, você pegar, deitar na tua cama, bicho, e ver que pessoas dormindo no chão, em cima de estrada, terra batida, sofrimento danado, sem água, uma coisa básica, né? Você tentar, assim, sei lá, meu Deus, vamos furar um poço para essa comunidade aqui. E um troço assim, porra, tão... que a gente, né, você lava, assim, o canil, né, atrás de casa, né, desperdiçando, assim, quantidade de água imensa, pessoas lá morrendo de sede. Então, às vezes eu paro, eu faço isso, quer dizer, eu tenho isso direto na minha cabeça, porque eu vivo isso, o ano inteiro eu vivo isso, vendo essas coisas acontecerem, né? Pessoas morrendo de fome, morrendo de sede. Isso muda muito a gente, muda, a gente sente demais isso. Eu sinto muito isso.
E os colegas da fundação assim, que fazem esse trabalho? Quem são os mais próximos que você A gente tem convive? aqueles Como é jurássicos, que é? né? Os jurássicos. São aquelas pessoas mais antigas, a gente, de 12 anos de fundação, Chicão, Alfredo, Arthur, Maria Helena, Germana, a Juscelia, que aposentou agora, Alípio, o próprio Alípio, não, mas tem mais um não, tem vários, que estão hoje, eu estou falando daqueles que estão hoje ali, né? Germana, já falei, Maria Helena, tem muita gente legal, mas esses são os mais próximos, né? Aquele da sexta-feira, da gente sair toda sexta-feira para tomar uma cervejinha, comer lá no Boró. Boró? Boró, é lá na Vila... Você comentou sobre essa feijoada. Não é só feijoada, não. Ali é tudo aquilo que serve para aumentar, né? Ali é buchada, chambaril, tudo que não é bom para engordar, a gente come ali no Boró. O Boró é um ex, não. Não sei, ele aposentou. Ele era contínuo do banco, aposentado. E na frente da central ali, do prédio do Sede 1, até hoje, ele tinha uma Kombizinha velha, que até tiraram a Kombi dele, depois ele tirou a Kombi e botaram um trailerzinho branco. E ele é feio de um tanto, você precisa ver como o homem é feio. E o Chicão chama ele de desabonitado, porque ele não é feio. Ele não é feio, ele é desabonitado, mas o homem é feio, moço. Você precisa ver, homem. Aquilo ali é um consolo, quando você olha para a cara dele, você se sente consolado. Sabe? E ele, contínuo do banco, ele diz que ele já matou um bocado de contínuo, que a Kombi dele ele vendia cachaça. Sabe aqueles copinhos de branquinho? Ele vendia era 10 litros por dia, bicho. Mais de 10 litros por dia que ele vendia só de copinho de cachaça. As contínuas, não é só contínuo não, né? Não estou falando só Banco do Brasil, ficar na frente do banco, mas ele tem vários prédios em volta que todo mundo tomava, né? Aí ele falou que matou um bocado de gente de cirrose. E hoje ele tem esse restaurante lá na Vila Planalto, que é na casa dele, uma casa muito boa, inclusive. E ele continua ainda, ele faz umas quentinhas e leva para vender hoje no trailer. Enfim, hoje ele tem um trailerzinho ali. Comida muito boa, saborosa essa. Vocês têm que aparecer lá, porque vocês vão ver como é bom. Deu vontade. Não é legal? Comida pesada, mas carneiro, E aí é de hábito buchada. que os colegas vão lá. Vão, ali ele na parte da casa dele, ele fez um espaço muito bom atrás, uma varanda coberta, né? E um restaurante normal, musiquinha ao vivo. Você lembra de algum fato curioso que aconteceu nessas reuniões entre os colegas do banco? E aquela cara já vê a... Olha isso. E essas viagens aconteceram fatos assim, a maioria não dá nem para contar, né? Não dá para contar, mas... Tem algum publicável? Deixa eu ver. Eu não sei se vocês vão cortar isso, mas eu vou contar e vocês cortem se quiser. Não vou dizer nome, só vou contar o fato. Quem também não. Lá na fundação mesmo, né? Que depois ele contando a situação, que ele estava mal, né? Tinha comido alguma coisa que não fez bem e tal. Foi, né, pro banheiro e tal. E a fundação nessa época, eles tinham contratados em deficiências, né? E nós tínhamos um contratado lá que ele tinha deficiência auditiva, era surdo. Ele foi ao banheiro naquela loucura, sentou lá e tal, e tá lá naquele, né? Aí entrou alguém no banheiro, ele tá lá naquele desespero dele. Quando a pessoa se vê lavando a mão, aquele negócio todo, sentindo que a pessoa tá saindo, sabe? Aí ele olhou na flechinha da porta e viu que era esse contratado de deficiência auditiva. Quando ele estava ali, normalmente você está dentro do banheiro, você faz barulho e tal, dá uma encostada para as pessoas perceberem que você está ali dentro, né? Aí que você está imaginando já o que aconteceu, tá vendo? Já deve estar imaginando. Aí, naquele normal, o barulho normal que ele já estava ali e tal. Aí, quando ele olha na flechinha da porta, ele vê que é o estagiário deficiente auditivo, né? Aí ele percebeu que ele ia apagar a luz, né? Que ele entrou. Aí ele começou a chamar o nome dele, fulano e tal, não teve, cara. Ele, puf, desligou. E ele foi em desespero, que ele estava logo no início do negócio, e ele lá sentado esperando que alguém entrasse para acender a luz, e ninguém entrou. Ele passou o tempo todo lá com a luz apagada, foi com desespero. Foi
depois de ter que acender e voltar para terminar a higiene dele, porque foi uma tristeza. E ele chamando o nome do cara, o cara era surdo, pô, fulano e tal, aí ele, pum, desligou. Que ótimo. É terrível. E nesses anos todos, Ricardo, assim, se você pudesse traduzir o que significa a fundação em algumas palavras para você, assim. Olha, eu digo que eu amo essa fundação, sabe? Eu gosto demais. Eu adoro o que eu faço. Eu acho que se eu estivesse no outro lugar, eu já teria até saído do banco, talvez. Se eu não tivesse na fundação, acho que eu já teria saído do banco. Eu me realizei profissionalmente na fundação, grandes amigos, sabe? Esse negócio de viajar, conhecer pessoas, e conheço pessoas, amigos no país inteiro. Hoje eu me sinto profissionalmente realizado por ter trabalhado na fundação, coisa que eu acho que se eu estivesse no banco, né, trabalhando em qualquer área do banco, qualquer diretoria, em qualquer lugar, em agência, eu acho que eu já teria saído do banco. Graças a Deus eu estou lá. Acho que foi uma boa indicação do seu pai. Nossa Senhora, agradeço ao Guiz até hoje por conta disso. E eu estou falando fundação, né? A indicação do meu pai, sim, porque naquela opção que eu falei, Banco Central, Banco do Brasil, também é o meu pai, por ter me dado essa dica naquela época. Ricardo, a gente está caminhando para o final da entrevista, né? Então, assim, o que você acha, assim, você deve ter ouvido falar do nosso trabalho, né? A gente está fazendo a história da fundação, tudo. O que você acha desse trabalho de estar registrando a memória da fundação e a importância de você ter participado, contando a sua trajetória, olhando o seu passado, a sua trajetória? O que você achou desse momento? Eu estou me sentindo, eu confesso a vocês que é uma situação que eu não fico muito à vontade, né? Nunca me senti à vontade. Por 20 anos eu sempre fiz isso, e projetos, entrevistas, esse negócio, mas nunca me senti à vontade. Hoje eu estou me sentindo muito bem aqui, como se estivesse numa sala de casa, né? Eu acho que o trabalho de vocês é fantástico. Eu acho que esse resgate, eu acho que como o projeto Bandas, eu acho que todo resgate é muito importante. Se você não escreve, a história não existe, né? E vocês estão recuperando, inclusive, colegas que não mais estão na fundação, né? E isso é muito bom, são fatos assim. Eu estou louco para esse negócio pronto para mim. Eu quero ver o resultado disso. Eu sei, tenho certeza que vai ser um negócio muito bacana para a fundação. Eu acho que é uma iniciativa que não só a fundação, mas eu não digo o próprio banco porque já é uma coisa muito grande, né? Mas outras empresas deveriam fazer esse tipo de coisa, né? Para resgatar a sua memória é muito importante. Um país sem memória, ou nada, uma entidade, tudo não existindo memória, não existe, tudo em cima disso, né? Memória é memória. E o que você achou de ter participado dessa entrevista? Não, estou te falando, eu estava realmente um pouquinho apreensivo, mas estou me sentindo muito à vontade, muito legal. Foi um momento bom, muito bom a gente voltar atrás e recuperar algumas coisas que a gente, no dia a dia, a gente vai esquecendo, não vai dando mais importância àquilo. E hoje eu vejo que aquilo tudo que eu passei, né, nesse bate-papo teve realmente uma importância. Teve uma importância e eu vou aprender a dar valores agora, mais valor a todos os momentos, né? E mesmo naqueles pequenos momentos, e isso vai virar passado e vai virar memória, né? Com certeza. Bom, então, em nome da Fundação Banco do Brasil e do Museu da Pessoa, agradeço, eu, Aurélio, te agradeço imensamente. Eu que agradeço a vocês. A sua entrevista. Obrigada.